Ofício de Gabinete 215/2017, senhor vereador Fernando Sampaio de Castro, presidente da Câmara Municipal de Mariana. Decreto número 9.170, de 27 de dezembro de 2017. Decreta estado de calamidade financeira no âmbito do município de Mariana. Presidente, só frisando aqui que a publicação que está junto do projeto, que está junto do projeto de decreto, né, que veio junto às publicações do jornal Monumento. Tá? Eu gostaria de fazer uma solicitação. Eu gostaria de ouvir o jurídico da casa, até para constar em ata, para que a questão do rito, que está sendo muito questionado, a questão de mérito nós vamos discutir, porque isso é um absurdo, isso é um descalabro com a cidade. Mas nós gostaríamos de ouvir, até para constar isso em ata, para as devidas providências, inclusive pelo próprio sindicato, pelas categorias presentes e outros que vão, com certeza, contestar esse ato escabroso que a atual administração está impondo à nossa cidade, e que a gente espera que os vereadores jamais validem um ato desse porte. Quero convocar o procurador da casa para falar se o rito que eu estou assumindo aqui da votação, convocando individualmente cada vereador, está correto ou não. Bem, senhor presidente, bom dia aos senhores vereadores, senhores e senhoras presentes. O rito desse procedimento é o rito perfeito, o rito correto. O que nós estamos aqui analisando? Está com o vereador Freitas. Vereador Freitas, tem a palavra. Eu voto contra, prefeito. Um voto contra. Eu vou começar minhas palavras relembrando a professora que está aqui, e ela deixou uma mensagem no dia da reunião, professora Soraya. Para mim, hoje também é uma decepção. Porque chegar ao ponto dessa casa, a primeira de Minas Gerais, votar mediante um orçamento de quase 270 milhões de reais, se Mariana está dessa maneira, eu falo sempre o seguinte, né? O vereador Bruno citou aqui, mas dá para fechar as portas de 90% dos municípios de Minas Gerais, porque é dinheiro que não acaba mais, é muito recurso. Acabou de falar aqui o vereador Geraldo Salles, e como já citado pelos outros vereadores, inúmeras vezes ele avisou aqui, foi chamado de terrorista em alguns momentos. Nós incansavelmente falamos isso aqui no plenário, que da forma que estava sendo conduzida a administração da cidade, não ia conseguir pagar, porque estava gastando a mais, e hoje chegou ao que está ocorrendo. O que a gente precisa fazer? Repensar essa estratégia que o governo está fazendo com a cidade de Mariana. Vota-se hoje 60 mais 60, mas será que vai mudar essa forma de governar a cidade? Será que daqui a 120 dias nós vamos ter outra situação como essa? Porque mediante a tanto recurso, ter condição de fazer isso com a cidade é vergonhoso. Então eu falo o seguinte, a questão do rito é incontestável. O doutor Cogés tem meu respeito, mas hoje aqui ele fez uma lambança jurídica. Ele tem o meu respeito, não é uma lambança jurídica. Porque não existe isso. Essa Câmara nunca votou dessa forma. Não existe isso no rito da Casa, nem da Assembleia, nem da Câmara dos Deputados, nem do Senado. Tinha que ter uma resolução aqui, um projeto, para que os vereadores, no sentido de proteger o funcionalismo municipal, poder propor emendas protegendo vocês, nem isso foi dado de direito à Câmara. Então hoje eu vejo o seguinte, o que o Executivo está fazendo com a Câmara de Mariana é colocar a Câmara de joelho para aprovar algo que é ilegal. Nós temos parecer aqui, que é do Tribunal de Contas lá do Estado de São Paulo, para não falar que é só de Minas Gerais, que de forma clara diz que aquilo é ilegal. Reportagem da Folha de São Paulo do dia 24 agora de dezembro. Várias cidades estão fazendo essa ilegalidade. E Mariana, infelizmente, foi pelo mesmo caminho. E o que a gente vê é o seguinte, as pessoas estão sendo deixadas em segundo lugar. O que aconteceu em relação ao calendário, eu discordo plenamente do que foi dito aqui. Não mexeram no calendário é porque não conseguiram mexer no calendário. Porque a superintendência não ia permitir uma aberração dessa na cidade de Mariana. Então a verdade é essa, fazem todos de capacho. E usa a Câmara hoje para avalizar essa confusão, essa bagunça. Além de bagunçar lá embaixo, tenta bagunçar aqui em cima, para trazer
a avaliação de cada um dos vereadores. Respeito o voto de cada um. Mas hoje, infelizmente, se com o aval da maioria isso for aprovado, aqui é uma página negra da história dessa casa, que tem muito a falar para o Mariana e por toda a região. A verdade é a seguinte: se nós não levantar a cabeça, daqui a um tempo não vamos ter direito nem de falar em Mariana, porque o que quer é calar a boca do povo. Absurdo. Na hora das campanhas prometem mundos e fundos e mentirada. E hoje está aí essa decepção. Por favor, vou pedir a plateia mais uma vez. Volto a repetir, governo sem vergonha. Sou contrário a essa bagunça. Então, a votação ficou 7 votos a favor, 3 contras e 3 abstenções. Solicito só ao secretário a leitura do decreto legislativo. Decreto Legislativo número 01 de 2017 reconhece o estado de calamidade financeira no âmbito da administração pública municipal. A mesa diretora da Câmara Municipal de Mariana faça... Gente, por favor, gente. A cidade aprovou em seu nome, decreta, artigo único, fica reconhecido o estado da calamidade financeira no âmbito da administração pública municipal, conforme o decreto executivo 9.170, 27 de dezembro de 2017, Mariana, 29 de dezembro de 2017, assim na mesa diretora. Presidente, Gente, por favor, vou pedir mais uma vez silêncio, por favor. O vereador quer falar, não consegue falar, por favor. Presidente, eu serei breve nas colocações. Rapidamente, é só mesmo para que todos possam entender. O meu voto contra esse projeto, ele veio por várias questões, principalmente para a questão do rito, que eu acho que o rito veio de maneira errônea, esse é o meu entendimento, e respeito também aos companheiros, e também pelo fato de entender, como o vereador Marcelo Macedo colocou aí muito bem, nós estamos aqui há um ano, pedindo para tomar algumas providências, como o vereador Geraldo Salles vem falando das questões, da importância de ter mais serenidade. Então, o voto contra é porque realmente a gente não conseguiu ver. Aí não adianta, não é questão de política, e fazer politicagem não é isso. Nós nem precisamos disso nesse momento. O que eu torço verdadeiramente é que no ano que vem nós tenhamos uma situação diferente e que no ano que vem nós não precisamos, vereador Marcelo, chegarmos a esse ponto, que não precisássemos chegar no ano que vem numa situação diferente do que passamos hoje. Eu torço para que isso aconteça e peço a Deus que ajude ao prefeito e a toda a sua equipe administrativa que tome mais ciência. Talvez, vereador Marcelo Macedo, tudo isso que está acontecendo nesse momento, talvez isso sirva para que repense mais, pense em algumas atitudes que foram tomadas no ano de 2017, que seja diferente para do ano de 2018. Eu entendo a colocação do vereador Juliano, de que muitas coisas, os cortes já foram feitos em vista de outros anos, mas, como eu disse aqui anteriormente, isso acontece conosco também. Na nossa residência nós vivemos assim, às vezes nós queremos comprar um carro melhor, queremos adquirir algo que nós temos interesse em adquirir, e às vezes nós seguramos as nossas contas, e o filho quer, papai, quero isso, mamãe, a mãe segura, porque não pode dar aquele brinquedo que às vezes naquele momento não deu para fazer, porque o dinheiro não cabe, a gente tem. Como eu disse para o pessoal aqui, para os professores, é uma coisa que preciso deixar aqui, presidente, registrado, porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. O orçamento, ele é uma estimativa para o ano, né? Ele pode vir a maior ou a menor. No ano ele pode vir a maior se caso tivermos uma arrecadação maior, como é o caso, por exemplo, se a Samarco voltar esse ano que vem, nós podemos ter uma arrecadação maior. Se não voltar, ou se caso para uma outra empresa, nós podemos diminuir. Então, o orçamento ele é anual. Como é o nosso pagamento? Nós não recebemos todos os meses e não temos que controlar aquele dinheiro ali todos os meses. Não é fácil, né? Mas vocês fazem isso, assim como todo mundo tem que fazer. É o que o prefeito precisa fazer. Ele precisa pegar, entender que todo mês vai cair na conta dele aquele dinheiro e ele não pode ir a mais nem a menos. Ele tem que estar se equilibrando ali o tempo todo. Eu até entendo que possa ter ocorrido, como aconteceu com Mariana, de alguns recursos que não chegaram. Mas, né, tem ditado que o pessoal fala, você não pode contar com o ovo, né? Então você tem que controla para que as coisas aconteçam. É só porque os outros querem falar, já deu 3 minutos eu já. Senhor presidente.
Finalizando, presidente, é só isso mesmo. Tomara, eu torço muito para que o ano que vem nós tenhamos um ano melhor. E vamos tentar aí, quem sabe, com o nosso prefeito aí, ouvindo mais, né, que precisou de ouvir a gente mais esse ano, não ouviu muito pouco. Estado de calamidade financeira no âmbito do município de Mariana. O presidente disse que irá consultar nominalmente os vereadores sobre a apresentação do decreto. O vereador José Jabas pediu o parecer jurídico do procurador da Casa sobre esse rito de votação. O procurador Corgésio disse que o rito pretendido está correto, pode ser considerada a votação de cada vereador. Trata-se de um referendo emitindo posicionamento contrário ou a favor. Assim, foi feita consulta nominal a cada vereador. Pela ordem, o vereador Antônio Marcos votou contra. O vereador João Bosco votou a favor. A vereadora Daniele votou contra o decreto, enumerando os gastos excessivos do Executivo. Outro fato é que o prefeito anterior ao decreto tinha informado publicamente que Mariana seria um dos poucos municípios que fecharia as contas, que estava cumprindo todas as obrigações, pagando tudo em dia. A vereadora disse que não apenas a falta de repasse dos recursos, mas também a falta de gestão. E disse que não concordava com o trâmite do decreto na casa. Pela ordem, o vereador Bruno manifestou sua indignação. Há uma crise de gestão e disse que, porque a Câmara não tem competência de votar o decreto. O vereador se absteve da votação do decreto por não ter competência para tal. O rito que está sendo realizado é ilegal, é errado. O decreto é um atestado de incompetência. O vereador Juliano diz que há embasamento jurídico para o rito do decreto. O vereador apresentou gastos maiores em anos anteriores comparados aos atuais. Hoje já foram feitos vários cortes. Ainda o vereador comentou que nenhum servidor será prejudicado, pois o pagamento ao funcionário é de prioridade do decreto do Executivo. Assim informou que há na casa um projeto do Executivo propondo uma redução de mais de 4 milhões para ser votado pelos vereadores. O vereador votou a favor do decreto. O vereador Gerson votou favorável ao decreto. O vereador Ronaldo votou favorável ao decreto e acrescentou que não tinha competência para analisar o decreto, o que é de responsabilidade do Executivo. O vereador Marcelo se absteve da votação do decreto. O que está ocorrendo hoje é um absurdo. Está sendo cerceado o direito de votar do vereador em propor emenda ao decreto executivo. O vereador disse que vem, ao longo do ano, cobrando do governo uma atitude em prol da finança do município. O vereador chamou a atenção da casa e, se o decreto for referendado na casa, que haja uma fiscalização, um acompanhamento do cumprimento do decreto. O vereador Marcelo disse que o rito é do plenário e está totalmente errado. É uma vergonha o que está acontecendo nessa casa. Deveria ter sido elaborado um projeto de resolução de modo que o vereador pudesse apresentar emendas. O decreto é indigesto e pediu à casa para cumprir seu papel de fiscalizadora. O caso haja descumprimento do decreto, que seja revogado. Com a palavra, o vereador Geraldo apresentou dados sobre o problema financeiro do município. É uma garantia do município o pagamento de folha e das férias. O vereador se manifestou a favor do decreto. Pela ordem, o vereador José Jabas disse que inúmeras vezes foi dito no plenário que a forma estava sendo conduzida a cidade, não seria possível fechar as contas, é preciso repensar a gestão da cidade. Mediante a tantos recursos, é vergonhoso fazer o que está sendo feito em Mariana. O vereador José Jabas não concordou com o rito realizado na Câmara. Se o decreto for aprovado, isso entrará para uma página negra da história da cidade. O vereador José Jabas se manifestou contrário ao decreto. O vereador Cristiano disse que haverá a recuperação do CEFEM, dando esperanças para Mariana. Serão 10 milhões que virão para a cidade para saneamento básico. O vereador se manifestou favorável ao decreto. O vereador Edmar votou favorável ao decreto. O vereador Davidson não concordou com o parecer jurídico da casa. O regimento prevê outro rito. Está sendo tirado o direito do vereador em apresentar emendas. O executivo mandou para a casa, atropelando todo o processo legislativo. O vereador Davidson disse que não existe votar em decreto, acrescentando que respeita a posição do prefeito. Porém, faltou planejamento de sua equipe. O vereador se absteve do voto. O decreto obteve 7 votos a favor, 3 contras e 3 abstenções. O secretário leu o projeto de resolução. A vereadora Daniele
pediu ao presidente que não aceitasse o pedido de extraordinária para a votação de projeto de estruturação da Prefeitura Municipal, pois é muito complexo e não possui competência para analisá-lo sozinha. Nada mais havendo, o presidente declarou encerrados os trabalhos dessa sessão às 12h45. E para constar, lavrou-se a presente ata que, após lida e se aprovada, será assinada. Ato está em discussão. Excelência, pela ordem. Tem a palavra. Eu também fiz o pedido para que não tivesse extraordinário, o vereador Ronaldo Bento também seria interessante. Mas é porque eu tinha encerrado já aquela hora, Tá. na palavra da Daniele, Tá, tudo bem. para finalizar a ata. Foi por isso, Bruno. Não havendo mais manifestação contrária, a ata está aprovada. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, do povo marianense, declaro encerrado o trabalho da semana.